Oi, Ana. Então, peguei aqui esse exercício que tá ali naquela lista que você me passou, é a letra C, e aí eu resolvi ele para tentar ir explicando mais ou menos como você pode fazer. Então, para começar, vou comentar um pouquinho aqui sobre um vetor, né? Então, o que a gente vai fazer para decompor um vetor? A gente vai ter ele aqui, e aqui a gente está considerando uma força F, então um vetor F, eu chamei ele de F por qualquer motivo, podia ser qualquer outra letra indiferente. E essa força F vai estar aqui no eixo Y e X. Então, como é que a gente tem que, sempre para facilitar para mim assim, eu sempre tentava imaginar que essa força era alguém puxando algo. Tipo, tenta imaginar aqui, sei lá, qualquer coisa. Tem uma estante, tem um armário e tem uma pessoa fazendo uma força para puxar esse armário para cá. Então é isso, assim, você tem que imaginar que tem várias. Nesse caso é uma força só. Mas nesse aqui do exercício, é como se a gente tivesse várias pessoas aqui, ó, puxando o mesmo equipamento para lados diferentes. E, por exemplo, se a gente olhar, aqui são 340 newtons, aqui 300, aqui 100 e aqui 250. Então, quem está fazendo mais força é aqui 340. Então dá para você imaginar assim, sabe? Tipo, sei lá, pegar criança brigando por um brinquedo, assim, imagina, né? Tipo, daí fica uma puxando para um lado, a outra puxando para o outro. E aqui seria uma criança muito mais forte que as outras. Aí aqui uma criança um pouco, ainda bem forte, mas um pouco menos. Aqui uma criança menos forte e aqui a criança mais fraca de todas. Então, qual que é a chance? Para que lado que esse brinquedo pode ir? Tem muita chance desse brinquedo vir para cá, porque é uma pessoa mais forte. Mas aqui a gente também tem duas pessoas bem fortes puxando o mesmo brinquedo. Então, tenta imaginar isso, assim, sabe? Para mim, ajudava muito para facilitar e imaginar isso de uma forma real e não só um monte de seta para lá e para cá. Então, imaginar que tem várias pessoas puxando uma coisa só, brigando por ela ali e ver quem vai conseguir ficar com isso no final. Então, vendo aqui o vetor, então o que a gente vai ter? Como é que a gente vai decompor esse vetor? A gente tem a força F, como eu te falei, e a gente, para decompor ela, vai ter que imaginar ela no eixo X e no eixo Y. Então, a gente vai fazer, tipo, umas retinhas aqui. Ficou torto, mas imagina que é reto. Então, aqui, a gente vai ter a força F em X. E aqui, a gente vai ter, da mesma forma, a força F em Y. Então, o nosso ângulo vai estar aqui assim, geralmente. Vamos chamar esse ângulo de θ, só porque sim, podia ser qualquer outro nome também, mas vamos chamar de θ. Ele é um ângulo que vai daqui para cá. E aí, nossa, ficou meio torta a imagem, mas acho que deu para você ver. E aí, o que a gente tem aqui? É importante você observar que a decomposição em X vai ser um vetor. Outro vetor aqui, ó, uma flechinha aqui embaixo. Então, isso vai ser o f de x, essa flecha. E o f de y vai ser essa aqui. Esse f de y aqui. Também é a mesma coisa, é um vetor aqui que representa y. E uma coisa que é legal a gente observar é que esse f de y e esse vetor poderia muito bem estar aqui, ó. Você vê que eu fiz a representação dele aqui do ladinho? Então, só que ele está se refletindo em y. Mas a gente podia ter essa mesma flecha aqui assim, que ela teria a mesma representação. Da mesma forma que essa poderia estar aqui. Mas não sei se isso vai fazer muito sentido agora, mas depois quando eu for explicar o exercício, daí acho que vai dar para fazer um pouco mais de sentido. Mas imagina assim, sabe, que essa aqui poderia estar aqui, só que ela está representada em cima do eixo y, para a gente conseguir fazer a soma de forças depois. Acho que deu para entender um pouquinho? E agora vou para o exercício aqui em si. Então, o que a gente tem? A gente tem tem 4 forças diferentes e a gente quer saber qual que vai ser a nossa força resultante, qual vai ser o sentido dessa força e qual vai ser o ângulo para que ela vai estar direcionada.
Então, a gente vai ter que descobrir essa força X aqui que a sua professora coloca ali. Então, a gente tem 4 forças diferentes atuando com 4 ângulos diferentes. Então, eu fiz aqui já um desenho. Tá meio bagunçado, meio confuso, mas acho que vai dar para entender. Então, aqui, eu chamei os 340 newtons aqui de F1, porque F1 também tanto faz. Você podia chamar de FA, de F... qualquer coisa que você quisesse. Mas eu chamei de F1. Chamei esse aqui de F1, aqui de F2, aqui de F3 e aqui eu chamei de F4. Então, são as 4 forças que a gente tem atuando sobre essa estante, sobre esse brinquedo, sobre qualquer coisa que você queira imaginar que seja isso, que tem 4 pessoas puxando cada uma para um lado e a gente quer saber quem vai ficar com esse brinquedo aí, essa coisa no final. Então, o que eu vou ter? Vamos lá para o primeiro ponto, para F1. Como é que eu vou saber o quanto F1 está impactando no meu sistema? Então, eu vou ter aqui essa 340 newtons com um ângulo de 60 graus. Então, o que vai ser as minhas componentes, a minha decomposição desse vetor? Que nem eu te falei antes. Vou fazer aqui os pontinhos e vou achar o vetor de F1 em X. Depois vou fazer aqui os pontinhos, na verdade, os pontinhos e o F1 em Y. Pronto, encontrei aqui qual vai ser o impacto de F1 tanto em Y quanto em X. Beleza, vou para o próximo. Tenho lá o F2. E F2 são 300 newtons com um ângulo de 45 graus com o eixo de X. Então, mesma coisa. Vou fazer ali meus pontinhos. Aí, vou achar aqui o vetor, que é F2 para X. E depois, aqui em cima também, vou fazer tracejadozinho lá. Se quiser fazer reto, tanto faz. Mas eu faço tracejado, que eu acho que fica bonitinho. Mas daí tem o F2 em Y. Beleza, achei a minha decomposição aqui também. Aqui embaixo, a gente já tem um negócio diferente. Aqui, vamos ver o desenho original, que tá menos bagunçado. A gente tem essa flecha aqui, esse vetor, mas a gente não tem esse ângulo dela aqui. Qual que vai ser esse ângulo? A gente sabe que aqui tem um ângulo de 90 graus. Então, se aqui ele tá me dizendo que tem 70, significa que eu vou ter 90 graus menos 70 aqui. Então, eu sei que eu vou ter 20 graus no vetor de 100 newtons. Então, é bem importante estar olhando isso. Na dúvida, se ficar aqui, lembra do eixo Y e X. Em alguns casos que não tiver esse eixo... Opa, tava meio torto. Em alguns casos que não tiver o eixo aqui no meio, tenta fazer, porque daí se você tiver dúvida em qual que é o ângulo que tá faltando aqui para esse, você vai saber que é um ângulo de 20 graus, por exemplo. Então, beleza. Então, a gente sabe aqui, ó, que aqui vai ter um ângulo de 20 graus. E vai ser a mesma coisa também. Eu vou pegar, fazer um tracejadinho para o eixo X, fazer um tracejado para o eixo Y, e chamei de F3X e F3Y. Beleza. A última força que a gente tem, que é F4, ela já tá no eixo Y. E você vê que ela não tem nenhum impacto no eixo X, porque ela não vai para o lado, ela só é para baixo, então ela só impacta no eixo Y. Então, eu já chamei ela automaticamente, essa aqui que tá em dourado, de F4Y. Ela não vai ter nenhum impacto em X. E essa é a nossa força F4. Então, tá. Aí, o que a gente tira disso? Aí, a gente vai pegar todas as forças que estão impactando para X, para esse lado. Então, pro lado de cá, o que tá pegando aqui nesse X? Só F1x. Você vê que não tem nenhuma outra força que tá impactando em cima dele. Então, aqui, ó, nesse outro gráfico, a gente vai ver que a gente vai ter pro lado de cá só F1x somando. Aí, vamos ver aqui pra cima, no eixo Y positivo. A gente tem F1y, que é esse que a gente puxou do lado de cá. E a gente vai ter também F2y, que é o que a gente puxou do lado de cá. Então, essas duas forças, imagina assim, que tô eu e você puxando um móvel. E a gente tá puxando pro mesmo lado. Se a gente tá puxando uma corda, as duas estão puxando a mesma corda pro mesmo lado, a força é maior. Então, a gente tem que somar. Então, para cima, no eixo Y, a gente vai ter uma mais a outra. Do mesmo jeito para cá. A gente vai ter aqui, ó,
o impacto da F2 em X, no sentido contrário dessa aqui, e a gente vai ter a F3 em X também para o mesmo lado, mesma coisa. Tem duas pessoas puxando uma corda para lá. O que vai acontecer? As duas forças se somam, a força aumenta. Então, a gente vai ter a soma de F3x com F2x. E aí, aqui para baixo, a gente também tem duas forças sendo aplicadas, que é aqui o impacto do F3, que fica F3y, e a F4y, que é o impacto da F4 para baixo. Então, do mesmo jeito, a gente vai ter lá F4y mais F3y nessa direção. Então, aqui para esse lado e para esse lado. Nossa, ficou um quadrado, né? Mas beleza. E aqui é lá o móvel que a gente tem e tem uma pessoa puxando para cada lado. Então, a gente tem aqui, ó, tem uma pessoa puxando para cá, tem duas puxando para lá, duas puxando para cá, duas puxando para cá. A gente vai ter que ver qual é a soma dessas forças para ver para que lado isso vai ir. Como que a gente vai fazer isso? Aqui, vamos supor, né, olhando para esse exemplo aqui de novo. Se a nossa força F for igual a 10 newtons, por exemplo, a gente vai ter... Como é que a gente pode encontrar qual o valor de f de x? F de x é um vetor que está nesse sentido aqui. Então, eu vou fazer um desenho aqui rapidinho de um triângulo retângulo, para a gente pensar como é que a gente vai fazer aqui para... Vamos fazer aqui um ângulo θ. A gente tem aqui a nossa hipotenusa. Aqui tem cateto oposto e cateto adjacente. Tá. Então, a gente pode imaginar que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vê que aqui tem um ângulo de 90 graus. Você imagina que aqui está o nosso vetor F, que a gente imaginou ali antes, que é igual a 10 newtons. E aí, lembra que eu falei antes que essa força aqui em Y era a mesma coisa que colocar ela aqui? Então, vai ser a mesma coisa também. A gente pode imaginar que Fy tá aqui, ó. Então, a gente tem Fy aqui, e aqui embaixo a gente tem o F de X. Vamos pintar ali mais ou menos, tal, beleza. E aí, qual que vai ser o valor dessa força aqui, refletida em Y? Vai ser o cálculo, como se você fosse calcular o seu cateto oposto mesmo. Você vai pegar essa força, essa intensidade, esse módulo. O módulo é a intensidade. Grava isso ali. Quando a professora sempre falar, qual que é a intensidade? É o módulo, é esse valor aqui que está em Newton. Isso é o módulo do seu vetor. E aí, o impacto dele em Y vai ser esse valor aqui. Ele é um cateto oposto. Então, se ele é oposto, ele vai estar assim, tipo, ter esse ângulo para cima, a gente vai estar usando o seno. E quando for cateto adjacente, que é o que está aqui, não associa que é x e y. Lembra sempre o que tem o ângulo aqui e o sentido é oposto, vai ser seno. O que o ângulo está encostadinho, se aqui tem a linha reta, tem o ângulo encostado, vai ser cosseno. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente vai encontrar, então, aqui nesse caso, nosso F de Y vai ser igual à nossa força F, o módulo dela, mas essa aqui é só uma representação mesmo, essas barrinhas, né? O módulo dessa força, se tá aqui cateto oposto, é seno. Então, F de Y, que tá no cateto oposto, vai ser F, a força que a gente tem, vezes o seno do ângulo θ que a gente tem aqui. O que vai ser o nosso F de X? Vai ser o módulo da nossa força F. E aí, como ele é um cateto adjacente ao nosso triângulo, ele está encostado aqui no ângulo, ele vai ser vezes o cosseno do mesmo θ. E aí, vamos dar uma olhada aqui, então. A gente tem... vamos encontrar lá o F1 de x. F1 de x,
você vê que ele tá encostadinho aqui no ângulo, né? Ele não é esse lado. Ele tá encostado aqui embaixo. Então, ele vai ser F1 de x, vai ser 340, que é esse valor aqui, vezes o cosseno, porque ele tá encostado, ele é adjacente, então é cosseno do ângulo que a gente tem aqui, 60. Beleza, então aqui eu já calculei, já coloquei o valor da 170, mas aí é só bater na calculadora que você encontra esse valor. O F1 de y, mesma coisa. Ele tá aqui, né? Aí você imagina onde que ele vai estar projetado. Ele vai estar projetado aqui desse lado, como se fosse aqui assim, ó. Então, ele vai ser um cateto oposto. Nosso ângulo não tá encostando nele, ele tá pro outro lado. Então, aqui, ele vai ser seno. Se não tá encostando no ângulo, é seno. Então, a gente vai fazer lá 340, que é o nosso módulo, que é a nossa força, nossa intensidade, e vezes o seno de 60, que tá o valor aqui também. Depois eu te mando uma foto desse exercício. Aí tá, vamos ver lá F2, mesmo esquema. Ó, F2x está encostando no ângulo. Então, a gente sabe que aqui é adjacente. A gente sabe que aqui a gente vai ter cosseno, porque está encostando no ângulo. Então, F2x é 300, que é o nosso módulo, vezes o cosseno do ângulo que a gente tem, que é 45 graus. Tá aqui o valor. Y, mesmo esquema. Projeta ele lá perto do seu ângulo, para ver onde que ele vai estar. E a gente vê que ele não está encostando, que ele está para o outro lado, ele é oposto ao nosso ângulo. Então, a gente vai ter seno. Então, vai ser ali 300 vezes o seno de 45. E tá o valor aqui. Para o 3, a mesma coisa. Aí, a gente vai ter aqui o nosso vetor, vai ter aqui os 100 newtons, que é a força. Nosso ângulo está aqui embaixo. Importante lembrar que é esse ângulo aqui, que ele faz com... tem esse ângulo, né? Tá vendo o que eu ia falar? Então, a gente tem aqui o quê? Vai fazer pra cá, a gente sabe aqui, ó. X agora vai ser também... Nossa, buguei no que eu tô falando. Começa de novo. Tá. Então, a gente vai ter aqui, ó. Aqui é o nosso eixo Y. Dá pra gente imaginar ele da mesma forma, projetando aqui, ó. Então, a gente vê que o XY tá aqui. Tá oposto ao nosso ângulo. Então, vai ser seno. Então, a gente vê aqui embaixo, ó, F3Y, 100, que é o nosso módulo, vezes o seno de 20 graus, que é o ângulo que a gente tem ali. E aí, para o x, a mesma coisa. Vai ter aqui F3x, vai ser, como ele está encostadinho no ângulo, é cosseno. Então, a gente tem lá, o F3x é 100 vezes cosseno de de 20. E 4y, não tem por que a gente calcular seno e cosseno, porque ele já está no eixo y, não tem uma vertente dele, não tem uma outra, um vetor para a gente colocar ali. Então, é já os 250 newtons sem multiplicar por mais nada. Então, e aí, agora a gente tem aqui o que a gente tinha visto antes, né? A gente estava procurando saber qual que era F1 de x, F1 de y, F2 de y, queria encontrar esses valores. Agora a gente já tem todos eles aqui. A gente já tem que lembrar qual que a gente tem que somar. Então, para o lado direito, a gente vai ter só F1 de x, que vai ser igual a 170 newton. Aí, para cima, a gente vai ter F1 de y mais F2 de y. Então, a gente tem aqui F1 de y mais F2 de y e o valor total. Para o lado esquerdo, a gente tem F3 de x mais F2 de x. Então, tá aqui embaixo também, F3 de x mais F2 de x e o valor total. Para baixo, a gente tem F4 de y e F3 de y. Então, F4 de y mais F3 de y, 284 newtons. E aqui o F1 de x, que nem a gente já tinha encontrado. Aí, a gente pode fazer um desenho de novo para ficar mais claro. A gente pega todos esses valores aqui que a gente encontrou, ó. E aí, como a gente sabe ali, ó. A gente sabe que F1 de y mais F2 de y vai estar para cima. Então, a soma desses valores vai ser um vetor apontando para cima, que é esse aqui. Então, a gente imagina aqui,
Essa é a soma das duas pessoas puxando a mesma corda para esse lado. Aí, a gente tem o quê? No sentido da esquerda aqui, a gente tem F3 de x mais F2 de x. F2 de x mais F3 de x é 305 newtons para a esquerda, para lá. Então, a gente vai ter aqui, apontando para lá. Beleza. Vamos ver o próximo. F4 de y mais F3 de y. A gente encontrou o valor aqui embaixo, ó, 284 newtons, e ele é para baixo. Então, ele vai estar aqui, ó, apontando para baixo. E aí, por fim, F1 de x, que não tem que somar com nada, fica ali para a direita. Então, vamos imaginar de novo ali, ó, tipo, tem aqui uma árvore, vamos imaginar, e daí tem uma pessoa muito, muito forte puxando para cá com uma corda, tem uma pessoa bastante forte também puxando para cá com outra corda, tem outra pessoa puxando para cá com uma corda e outra pessoa puxando para cá com uma corda. Aqui, pensando em y, pensando nesse sentido, quem que é mais forte? 507 ou 284 newtons? 507. Então, qual que vai ser a força resultante em y? Vai ser a maior força menos a menor. E o sentido vai ficar para o sentido da maior força. Então, 507 menos 284, a gente vai ter 223 newtons para cima, porque é onde estava a maior força antes. Mesma coisa para o sentido de x. X a gente tem 305,8 menos 170, porque essa força é muito maior do que essa. Então, com certeza, esse movimento vai ser para lá e não para cá. Então, a gente vai ter 305 menos 170, que vai ser 135 apontando para a esquerda. E aí, qual que vai ser a nossa resultante de tudo isso? Então, a gente tem aqui, vamos imaginar a nossa árvore, e a força principal vai estar vindo um pouco para y, um pouco para x. Para que lado que essa árvore vai tombar? Para que lado ela vai cair? Então, a gente vai saber como? Fazendo aquele tracejadinho lá que eu te falei antes, ó. Tracei para cá, tracei para cá. Imagina que não tem ainda essa reta aqui no meio. Você vai ter essa reta para cima, essa reta para a esquerda. E aí, você vai tracejar e vai fazer essa reta aqui, essa seta grandona aqui no meio. E essa seta vai formar um ângulo θ com o eixo x, neste caso. Então, esse vai ser o nosso x lá do começo, que ela passou no exercício. Então, esse vai ser o valor. Você vê que ele está apontando para cá, né? Ela poderia muito bem estar desenhada aqui assim. Não faria diferença. Ela está apontando para o mesmo sentido, ela está apontando para o mesmo ângulo. A única diferença é que ela está aqui assim. Então, beleza. Sabemos já quais são os valores em y e em x. Como é que eu vou saber agora qual que é o módulo dessa força aqui? Qual que vai ser a intensidade da minha força? E aí, para calcular isso, da mesma forma, aqui a gente tem, ó, se você tem o valor de x, se você tem o valor de y, como é que você encontra a hipotenusa? Você vai fazer o quê? A tua hipotenusa vai ser a raiz de A, que é o eixo x, né, ao quadrado, mais o cateto oposto ao quadrado. E aqui vai ser a mesma coisa. Você vai pegar, para encontrar ali o vetor x, o módulo dele, você vai pegar o que você tem em y ou em x, indiferente de qual for primeiro, esse valor ao quadrado, mais esse valor ao quadrado, e vai tirar a raiz dos dois. Então, tem esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, e a raiz dos dois, que dá 168.340,26 raiz disso. Então, a intensidade do nosso vetor x, da força resultante, vai ser 261,42 newtons. E aí, agora, como é que eu acho o ângulo? A gente já fez a representação dele aqui, que ela pede representação gráfica, né? Então, a representação desse ângulo é essa aqui. Mas o ângulo a gente vai encontrar fazendo a tangente inversa de y dividido por x, que essa é a maneira de encontrar esse ângulo que a gente tem aqui. Então,
Você vai fazer y lá dividido por x, que vai ser o valor deles aqui mesmo, 223,38, e dividido por 135,8. Esse valor faz um dividido pelo outro, e depois você calcula, bate lá na calculadora a tangente inversa, né, de cada um desse valor, e vai encontrar o ângulo, que é de 58,7.